Muito boa noite a todos. Realmente é um prazer estar aqui com vocês no Summit de Educação do Mercas, ainda mais fazer parte desse painel super incrível aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o painel, mas antes, para quem não me conhece, eu sou André Gildim, sou o diretor de marketing do Mercas, também sou sócio de uma consultoria de inovação e transformação digital, e vou estar aqui com vocês mediando esse painel. Daqui a pouquinho eu chamo os nossos painelistas. Eu queria, na verdade, antes de mais nada, falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, né? Na verdade, são eles que fazem o show acontecer, tá certo? Então, eu gostaria de falar sobre, né, os nossos patrocinadores Matific, Lumiar e Colégio Renascença, e juntos com os nossos apoiadores que estão fazendo desse Summit de Educação um sucesso ao longo dessa semana. É uma semana super incrível, super transformadora na área de educação. Eu tive algum probleminha com o vídeo, mas já voltou. Queria também lembrar a todos vocês de que a gente tem um stand, né? Nós temos nosso stand de exposição, que está aqui na nossa plataforma. Lá vocês vão encontrar lá a Gary School, a Matific e a Lumiar. Então, passeiam lá nos estandes de exposição para conhecer mais das empresas. Bom, né, e falando mais do painel, né, eu estou aqui com 3 grandes empreendedores de sucesso, né, são realmente 3 figuras fantásticas que estão transformando os setores onde eles estão. Né. A gente vai conversar bastante sobre os caminhos e competências do empreendedor de sucesso, e a gente vai olhar também, vai tentar cruzar um pouco como é que educação e empreendedorismo, né, andam juntos de alguma forma. Então, deixa eu apresentar os painelistas. Primeiro que eu gostaria de chamar o Alexandre Frankel. Quem não conhece, Alexandre, ele é o grande amigo também, presidente do Conselho da Vitacom e fundador e CEO da House, 2 empresas que estão transformando de verdade, né, um setor que até então era super conservador, que é o setor imobiliário. Ele vai contar bastante sobre a jornada empreendedora dele, vai contar sobre as empresas, né, mas o legal é que o Alexandre realmente é um empreendedor que foi considerado já um eleito cidadão sustentável, né, é um ativista por mobilidade urbana, né, e tudo que ele faz tem a ver com essas coisas, né, mobilidade, educação, né, então ele vai contar mais para a gente, eu vou deixar depois ele contar. Nosso segundo painelista, né, é o Daniel Fuchs, também um empreendedor de sucesso, um empreendedor em série, né, fundador da Torá, uma empresa que tem mais de 25 anos de mercado. Me corrija se eu estiver errado, Daniel. Já tive o prazer, o privilégio de trabalhar com o Daniel, né, mas Daniel é uma figura, né, que está sempre em contato com empresas de tecnologia aqui no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, e fundou a Datorá mais ou menos 25 anos atrás, e tem uma trajetória super bacana para contar para a gente. Vai contar um pouco também né, depois a gente vai discutir um pouco sobre, né, como é que a educação caminha junto. E o nosso terceiro painelista, né, alguns de vocês já viram ele no vídeo antes do Mercas, né, o Cláudio Bobrov, que é muito bacana ter o Cláudio aqui também. O Cláudio é um dos fundadores do Mercas, né, um dos idealizadores dessa ideia do Mercas, lá em 2014, 2015. É muito bacana ter o Cláudio aqui com a gente. Né, o Cláudio também é engenheiro de formação e é o fundador da Puquê, né, uma rede de varejo. Depois eu não vou dar spoiler também, o Cláudio vai contar bastante sobre essa jornada da Puquê. Todo mundo conhece a Puquê de alguma forma, né? Todo mundo já vestiu seus filhos, suas filhas, né, suas esposas, enfim, com meias e pijamas da Puquê. Então, vai ser bacana a gente conversar também sobre essa jornada empreendedora aqui do Cláudio. Bom, eu também não quero me delongar muito, né? Eu acho que o show aqui é dos painelistas, então eu vou deixar aqui para o Daniel, para o Alexandre, começar a contar um pouquinho a história empreendedora dele, e depois então cada um vai contar um pouquinho aí, vai ter um tempinho para contar a sua jornada, depois a gente vai fazer um bate-papo super bacana ali, olhando justamente empreendedorismo e educação, tá bom? Então, Alexandre, o palco é seu. Fala, Dé, obrigado. Cara, que honra fazer parte desse painel aqui. A gente estava discutindo quem ia começar a falar, né, primeiro.
E daí falou, o Ale vai na frente e tal. Falei, pô, me senti abrindo o show aqui pro Metallica, dois gigantes aqui, o Dani, que eu conheço a família e ele há tanto tempo, e o Cláudio, que é esse exemplo, e o André aqui moderando. Realmente é um prazer enorme, obrigado a todos. O empreendedorismo é um motor, né, da nossa comunidade, da nossa história, e não há nada mais legal do que vir falar aqui para vocês, poder contar um pouco da experiência, inspirar alguns e a gente sair melhores do que a gente entrou aqui nesse nosso painel. Então, eu vou fazer uma breve explanação aí da minha jornada empreendedora. Acho que é algo que todo empreendedor se orgulha muito, né, de poder contar. E são muitas dificuldades, né, galera? A gente acha que de fato são somente bons momentos e sucessos, e a gente sabe que não é nada disso. Mas, enfim, a gente poder compartilhar um pouquinho é sempre muito bom. Então, começar aqui contando, eu fiz Pérez de ponta a ponta. Eu entrei com 2 anos de idade, saí no terceiro colegial, do que eu me orgulho muito. Acho que isso, se eu devo a alguém, a comunidade, essa escola maravilhosa, que meu pai teve a honra de presidir também, meu avô presidiu antes, e maravilhoso a gente poder ter essa educação desde pequeno. Eu fui, desde muito pequeno, criado num ambiente empreendedor. Meu pai me levava para ver construções, para ver estandes de venda. Eu já desde 12, 13 anos já me lembro de vender lote, vender imóvel, de ficar em plantão de vendas. E eu acho que a formação do empreendedor, ela começa muito cedo. E meus avós imigraram da Europa, assim como provavelmente muitos de vocês, se não os avós, os bisavós. E um dos meus avós tinha uma loja no centro de São Paulo. Ele chegou de navio. Literalmente, ele tinha $20 no bolso e ele deu $10 para um amigo. Ele ficou com $10. Ele conta que ele virou o terno do lado avesso quando ele chegou no Brasil e foi trabalhar no dia seguinte para poder ganhar a vida. Assim, muitos imigrantes começaram, e eu ia na loja dele uma vez por semana. Eu estava lá na Rua Oriente, no Brás, e meu outro avô tinha uma loja de móveis no bairro do Cambuci, e eu também ia uma vez por semana. Então, eram 2 dias da semana que eu passava a tarde inteira olhando o comércio, olhar como que era empreender, como é que era ver o guichê lá na ponta do caixa. E eu comecei a empreender muito cedo, já logo no primeiro, no segundo ano de faculdade. Eu tinha lá 18 anos, e eu fundei a minha primeira empresa, ela chamava Banana Games. A gente fazia entretenimento digital, então era algo bastante inovador na época. Hoje a gente chamaria de uma startup disruptiva, mas na época era uma empresa que fazia entretenimento. A gente fez o Show do Milhão, que ficou bastante conhecido. Alguns de vocês devem se lembrar, outros talvez não, alguns mais jovens, mas foi algo incrível, algo que marcou uma época. E eu vendi essa empresa alguns anos depois de ter começado, de ter fundado essa empresa junto com um sócio do qual eu aprendi muito. E eu tive uma experiência que mudou muito a minha vida, pessoal. Eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro. Eu estudava muito longe, eu morava no Morumbi, estudava em São Caetano. Meu trabalho ficava no centro, e eu era um cara que ficava horas e horas no trânsito, e eu não tinha noção de quão isso prejudicava a minha vida, o quão difícil, o quanto isso tomava de tempo. E quando eu me casei, depois de ter vendido a empresa, eu tive uma experiência que transformou muito a minha vida. Eu comecei a fazer a maioria dos meus trajetos a pé ou de bicicleta. Tinha acabado, ainda nem tinha ciclofaixa, essa foto é de um pouquinho depois, e era algo que era estranho. O pessoal falou, pô, mas andar de bicicleta em São Paulo, não ter carro, e eu acreditava que era possível criar uma vida diferente. Eu fui morar num apartamento bem pequenininho, nesse prédio, e minha vida transformou. Daquelas 5 horas que eu passava dentro de um carro, eu falei, pô, tem uma cidade, eu posso ir a pé para o trabalho, eu posso ir de bicicleta. Não tinha 99, não tinha Uber naquela época, e foi tão importante essa experiência para minha vida que eu escrevi 3 livros de como viver em São Paulo sem carro, que era um manifesto para poder mostrar para as pessoas como seria uma vida em que você não fosse o escravo do carro, né? Que você poderia viver diferente em São Paulo, ter mais tempo para você, para a família, para fazer aquilo que realmente importa para cada pessoa. E aí eu fundei uma incorporadora, uma empresa de real estate, né? Eu voltei depois de ter vendido aquela minha primeira empresa para as origens,
e eu fundei uma empresa que se chama Vitacom, que é uma incorporadora é quem faz os prédios, né, a pessoa que concebe, que administra, e essa empresa hoje tem 10 anos. A gente fez mais de 80 prédios nesses 10 anos de existência, são mais de 30 mil clientes, uma história que a gente se orgulha bastante, e principalmente de ter transformado, né, um setor que é tão retrógrado, que muitas vezes ele não inova, as pessoas têm muito receio. E a gente sempre acreditou em alguns fundamentos principais. O primeiro deles é a mobilidade, que é aquilo que transformou minha vida. Eu acreditava que as pessoas gostariam muito mais de morar perto, de poder ir a pé para o trabalho, de poder levar o filho à escola, do que morar longe, do que ter talvez um apartamento grande, mas não ter tempo para nada. E foi nisso que a gente acreditou, algo que chamavam a gente de louco naquela época, que isso aí não iria funcionar. E a gente começou a compactar as unidades, né? A gente começou a criar unidades que caberiam no bolso das pessoas. Uma pessoa poderia morar numa unidade menor, que num bairro nobre, que ela não teria condição de comprar, ela não teria condição de sair da casa dos pais. E a gente começou com 40 metros, depois a gente quebrou a barreira dos 30, fomos para 20 metros e chegamos a fazer apartamentos de 10 metros quadrados, que servem uma pessoa, um estudante, um profissional de saúde que precisa ter um apartamento perto do hospital, ou simplesmente alguém que sonha com a casa própria e consegue alugar ou comprar uma unidade como essa. Então, essa é a planta da unidade de 10 metros quadrados, né? Praticamente parece uma nave espacial, fica tudo compacto, né? Você vê que tem cozinha, tem um banheiro inteiro, uma cama que transforma. Então, é muito legal a gente tornar a moradia acessível. E depois a gente desafiou de novo o status quo e a gente criou as cápsulas. Obviamente, isso foi logo antes da pandemia, elas foram suspensas, né, por causa de condições de saúde, mas foi uma provocação que pessoas que vêm, por exemplo, para um evento, ela fica do lado do Cubo, ali na Faria Lima, então pessoas que vêm para eventos, você tem palestras o tempo inteiro, hackathons, e as pessoas podem ficar o tempo necessário em uma experiência como essa, que realmente é muito interessante. E para suprir esse espaço menor, nós criamos um conceito de áreas compartilhadas, né? As pessoas podem compartilhar as áreas em coworking, em salas comunitárias, a pessoa usa uma vez em Rosh Hashanah e uma vez em Yom Kippur na janta antes, obviamente, a sala de jantar, muitas vezes não faz sentido, né, pagar por aquilo, pagar manutenção, pagar IPTU, comprar aquilo que você usa tão pouco, né, por que não compartilhar? Então, foi um outro conceito que hoje está tão difundido que a gente revolucionou o mercado imobiliário. E daí veio uma percepção, André, que a gente já falou, né, em outras ocasiões, e em que as pessoas hoje têm uma necessidade de vida muito diferente, né? A nossa vida se transforma, a pessoa começa como estudante, depois ela entra na vida profissional, depois constitui família, os filhos crescem, saem de casa, depois vem a melhor idade. Então, as pessoas têm uma vida muito mais dinâmica. Aquele conceito de comprar um apartamento, né, o sonho da casa própria, da compra da casa própria, passou a não fazer mais sentido para muita gente, né? Endividamento, IPTU, ITBI, cartório, registro de imóveis, burocracia, ficar no mesmo apartamento endividado, muitas vezes durante 30 anos. Então, a gente começou a pensar em um novo conceito para a sociedade, para transformar mais uma vez, né? A primeira vez, eu acreditava que a mobilidade viria da pessoa poder morar perto. E hoje eu acredito com todas as minhas forças que as pessoas podem ter uma casa que acompanha ela em cada momento da sua vida. Então, eu posso morar perto da faculdade ou da escola, depois eu posso morar perto do meu trabalho, eu posso estudar em outro lugar, fazer uma pós-graduação, depois eu posso ir trabalhar em algum lugar, eu mudo de trabalho, eu vou morar em outra cidade por uma experiência, eu constituo família, eu quero um apartamento maior. Então, nós não devemos ser escravos da casa, né? Eu já vi pessoas que abandonaram a oportunidade ou ficaram ilíquidas por não terem a casa adequada, e eu acredito que o futuro é a casa que acompanha a gente a cada momento. E eu estou aqui fazendo o meu 4º livro, que é Como Viver em um Mundo Sem Casa, em uma geração que muito provavelmente, assim como não tem carro, assim como não quer ter uma série de bens duráveis, que significam imobilização, significam posse, engessamento, eu acredito que o futuro do mundo é um mundo sem casa, no sentido que a casa é um serviço e não mais uma compra. Então, eu criei a minha terceira empresa, a minha terceira jornada empreendedora, que é a House. A House é uma plataforma de moradia por assinatura,
é a primeira plataforma do mundo de moradia por assinatura. E é muito legal você criar algo que não existe, né? A gente vê vários cases de empresas que falam, eu sou tal empresa aqui no Brasil, eu sou um modelo dos Estados Unidos ou de outro país, e a gente começou uma jornada de algo que não existia, que é a casa por assinatura, e a gente acredita que hoje a casa está conectada à tecnologia, a serviços, e ela pode ser usada pelo tempo que você quiser e alugada em 1 minuto, na mesma experiência que você hoje chama um Uber. Você pode morar fazendo a locação pelo tempo que você quiser, a assinatura pelo tempo que você quiser, em menos de 1 minuto. E assim as pessoas ficam conectadas com serviços diversos que facilitam a nossa vida, geram mais tempo e geram uma experiência incrível, algo que a gente nunca imaginou. E o nosso grande sonho é que as pessoas passem a viver de house, né, como o seu novo formato de vida. E essa empresa hoje, ela acabou de fazer 2 anos de existência, né? Antes da pandemia, a gente estava em apenas 2 cidades, agora a gente está indo para 45 cidades, realmente um crescimento aí exponencial, uma jornada muito bacana de levar essa transformação da moradia por assinatura para várias cidades, para vários estados do país, fazendo assim uma rede de imóveis em que as pessoas podem compartilhar, podem viver melhor e impactar positivamente a sociedade. Esse é o nosso grande sonho, transformar e questionar mais uma vez o status quo. Queria deixar aqui o meu contato, o meu Insta, o meu LinkedIn. Prazer aí a gente poder conversar depois aqui do Summit e voltar aqui para o painel e para escutar esses 2 gigantes aqui que hoje estão aqui no painel compartilhando com a gente. Muito bacana, Alexandre. Ale, foi fantástico aqui, né? Muito interessante ouvir, né, um pouquinho sobre, né, a sua jornada empreendedora, né? Opa, voltou aqui, bati sem querer aqui de novo, né? A sua jornada empreendedora, né? Mas muito mais interessante olhar um pouco também como você veio aprendendo, né? A gente chama no jargão corporativo lá o on the job, né? Aprender fazendo, né? Então a gente discutiu muito ontem nos painéis que aconteceram ontem aqui no Summit, né? No painel de tecnologia imersiva, a própria Cláudia Costin, na abertura dela, falou muito disso, né? Acho que o Brasil carece muito, né, de fomentar o empreendedor lá desde criança, né, e fazer com que ele realmente aprenda fazendo, né? E a gente vai discutir mais isso no nosso debate. Então é muito bacana ver que você aprendeu fazendo, né, acompanhando seu pai, depois deu a cara para bater ali na Banana Game, né, que também foi uma empresa disruptiva, né, e muito também como Vitacom e House, que estão desafiando o status quo, né, que é uma outra competência, né, que a gente fala muito do empreendedor de sucesso, que é poder desafiar toda hora, todos, a todo momento, né? E mais do que isso também, a gente discutiu bastante em outros painéis aqui hoje de manhã também, com o próprio Eduardo Gritz, né, do painel de impacto social, falando muito sobre o propósito, né? Então, acho que você também traz muito disso na sua jornada e nas suas empresas, né? Transformar com um propósito, né? Para um bem para a sociedade. Eu acho que é muito bacana ouvir isso, né? E a gente vai discutir mais sobre essas competências logo mais, né? E eu queria já fazer a ponte aqui para o Daniel, né? O Daniel, como eu falei, também empreendedor em série, né? Tem uma história aqui de sucesso com a própria Datorá, com a sua história empreendedora. Então, Daniel, conta para a gente um pouquinho da sua história, para a gente entender mais como é que o empreendedor como você veio caminhando, né? E teve a ideia de uma empresa e veio caminhando com ela. Legal, obrigado, Dan. Eu preparei uma apresentação para vocês, para ajudar aqui nesse bate-papo. Desculpa se eu olhar de vez em quando para o lado, é porque como eu estou com 2 telas, aí eu quero ver o que vocês estão vendo, eu acabo olhando para o lado um pouquinho aqui, tá? Eu fiz uma apresentação um pouco diferente, talvez eu tenha errado aqui na solicitação do André, mas eu fui um pouco mais até no foco do Summit em si, né, que é a parte da educação, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês da história, assim, da Datorá, né, mas depois vou me desviar totalmente aí para ver coisas que a gente percebe hoje que são necessárias e que a gente gostaria de deixar de mensagem para os educadores,
para que isso fosse trabalhado nos vários níveis escolares que a pessoa passa, né? Vocês estão vendo minha apresentação? Acho que sim, né? Agora estamos. Então, tá bom. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que essa história da Datorá não é uma história só minha, né? Aqui somos em 3 irmãos, por isso o nome Datorá, que é Daniel, Tomás e Raul. Óbvio que você trabalhar em 3 pessoas tem uma série de desvantagens, né? Porque volta e meia a gente discorda, mas ao mesmo tempo tem uma série de vantagens, porque volta e meia a gente discorda, né? Então, nós diminuímos muito a nossa chance de erro nessa jornada toda, porque nós temos as divergências, e as divergências fazem com que se construa um consenso mais sólido, né? A empresa foi fundada em 93, nós vamos fazer agora em julho 28 anos, só corrigindo o André aí, que falou 25, né? Se a gente fosse querer ficar mais novo, tudo bem, mas como não, né, André? Mas nós começamos como uma escola de computação, né? Em 96 a gente se tornou a primeira empresa da América Latina, a segunda empresa do mundo a adotar uma tecnologia que hoje é muito comum, que é a telefonia por internet, o Skype, a chamada de voz no WhatsApp, mas em 96 era um negócio diferente, né, o voz sobre IP. E a gente passou por várias coisas, a gente fez um processo de internacionalização, focado já aí na parte de telecomunicações. O nosso objetivo foi... Nós somos atacadistas de telecomunicações, uma coisa que muitos nem sabem que existe, né? E nesse momento nosso objetivo foi buscar o cliente final como sendo o nosso cliente diretamente, né? Nós abrimos em Portugal também nessa época, porque tinha muito brasileiro morando em Portugal, e os caminhos foram se modificando. Em 2011 nós montamos uma operadora móvel, uma operadora de celular, que nem a TIM, a Viva, a Oi, é claro, só que a gente, pela legislação, uma operadora virtual, que ela não possui os próprios rádios de comunicação, as próprias torres nas ruas, né? Ele aluga, esse tipo de empresa aluga as torres à frequência de outras operadoras, as grandes, né? A TIM, Vivo, Oi, Claro, que eu citei agora há pouco, né? Em 2013 nós fizemos acordo com a Vodafone, que é a maior operadora do mundo. Até hoje a Vodafone entrega seus serviços no Brasil para os clientes corporativos dela através da nossa rede, e a gente se especializou em fazer operadoras móveis com a marca dos outros. Então a gente tem aí mais de 10 marcas debaixo da gente, empresas que parecem que tem uma operadora de telefonia, mas elas fazem muito mais as funções comercial, marketing, atendimento, deixando toda a parte técnica e a parte de operação com a Datorá, né? Então isso foi um caminho que a gente começou a traçar em 2016, e aí a gente teve alguns passos importantes em 2017 com o core, né, ou seja, os elementos centrais de uma operadora de telefonia, sendo o primeiro da América Latina totalmente virtualizado, da América do Sul totalmente virtualizado, né? Então, para quem for de computação, sabe que isso quer dizer claramente que certas coisas, centrais telefônicas que antigamente eram ativos caros e fixos, né, fisicamente grandes, se tornaram softwares não simples, mas que rodam de uma maneira virtualizada, né, facilitando muito a vida das empresas de telecomunicações. Em 2018, a gente tem todo um trabalho focado em IoT, Internet das Coisas, que é uma palavra famosa da moda, né? E a gente lançou uma marca só para atender os clientes desse segmento, que é a marca Arkia. Isso é coisa de marketing, então o marketing achou que uma nova marca seria importante para esse tipo de segmento, né? E aí em 2019 a gente teve a inauguração do nosso escritório no Vale do Silício. 2020 foi um ano que a gente estava até comentando agora há pouco, né? Foi um ano de forte crescimento, porque tudo que é telecomunicações, que é tecnologia, infelizmente com a pandemia, teve um grande... foi muito alavancado, né? Teve um grande crescimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não se sentiu confortável de citar aqui 2020 como um marco na nossa história, porque... ele tem um significado misto, né? Pode ser bom para a empresa, mas infelizmente para a sociedade como um todo a gente sabe dos malefícios que a pandemia trouxe, né? Agora, essa história corporativa, institucional, a gente pode olhar de um jeito totalmente diferente. E aí que eu saio um pouco aqui do
speech do André, né, de fazer uma apresentação contando um pouco da nossa história e indo numa outra direção, né? Então, se a gente olhar para a Datorá, nós começamos a empresa como uma empresa era uma escola de informática para crianças, né? Talvez aqui em alguns ainda lembrem, era uma franquia da Future Kids, não existe mais há muitos anos, né? Mas isso foi o primeiro negócio que a gente montou. E aí você começa a ouvir os pais, que os pais estão precisando comprar computador, era o fim da reserva de informática, e aí nós resolvemos montar uma loja de informática para vender para esses pais computadores, né? Infelizmente, o varejo não era uma coisa muito da família, né? Meu pai também teve empresa própria, fábrica, então nós nunca fomos muito acostumados com o varejo, a gente sempre viu pela perspectiva do atacado. E aí, num determinado momento, rapidamente, com talvez um ano de vida do varejo, a gente resolveu transformar ele num atacado de informática, né? Partes e peças para computadores, impressoras e assim por diante. Não olhem para a direção da seta para ver se isso é mais ou menos. As setas são para mostrar que a Datorá ela foi se transformando em várias empresas diferentes, né? Algumas vezes totalmente, outras vezes em paralelo. Então a educação ela não deixou de existir, a escola continua existindo até hoje, né? Hoje até muito mais por gosto do que por business em si, mas ela ainda existe, né? E outras coisas vão surgindo dentro do grupo da Datorá, às vezes substituindo uma iniciativa que não deu certo e às vezes formando uma iniciativa paralela, né? Então a gente passou ali pela parte de voz sobre IP, que a gente falou, de telefonia por internet, fomos vender cartão telefônico lá em Portugal, por exemplo. Nos Estados Unidos foi um pouco mais difícil, porque tinha empresas que faziam 1 minuto não de 60 segundos, 1 minuto de 44 segundos. Eu sei que vocês acham que isso é estranho, nós também achamos, mas não havia legislação que definia quantos segundos tem 1 minuto, né, para esse tipo de serviço, então você tinha situações bizarras como essa, né? E aí, uma das últimas coisas aí que a gente entrou foi a parte de internet das coisas, né? Não peguei todos os itens aqui, mas qual foi o meu objetivo? Em trazer aqui um ponto que a gente considera fundamental para o empreendedor, né? Que é a adaptabilidade, é ele se adaptar à situação de mercado, à situação que a empresa vive e ir moldando esse caminho aos poucos. Ninguém começou um negócio em 93 achando que ia chegar de um jeito X em 2021, né? Você vai se adaptando a esse caminho. Então é fundamental que a gente forme profissionais que tenham essa capacidade de se adaptar, seja eles empreendendo diretamente com empresas próprias, ou seja, trabalhando em outras empresas, né? Então esse é um recado aqui, uma mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Uma outra parte muito importante que a gente vê e a gente sente hoje falta quando a gente contrata um profissional ou quando a gente conversa com um empreendedor, uma pessoa que está começando um novo negócio, né, a falta às vezes de alguns ferramentais básicos no sentido não de que são simples, mas que são base para o resto do conhecimento, né, para você poder construir uma empresa do zero ou para você evoluir profissionalmente, né. E uma das coisas mais bases que eu acho que a gente pode ter é a parte de língua portuguesa, né? A gente ainda vê dificuldades enormes nesse sentido. Hoje foi preso um falso médico no Rio de Janeiro e ele foi pego porque eles tinha erros de português assim muito básicos, né? E isso fez com que desconfiassem dele. Então a gente vê aqui até para fazer a coisa errada, a língua portuguesa é importante, né? A matemática aqui também é importante. Aqui a gente não está falando em ser um especialista ou nada disso, mas certas áreas, a nossa área mais técnica, é fundamental que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento matemático, né? Não estou falando de fórmulas, mas de percepção, né? De entender como as coisas se encaixam e assim por diante. Uma parte que hoje eu acho que não é valorizada para um profissional, por exemplo, que faz engenharia, é a parte jurídica, né? Então, a gente sente muita falta que quando você conversa com um empreendedor novo, às vezes com essa história de internet das coisas, as pessoas vêm contar a história para a gente, e às vezes não estão nem com o CNPJ aberto ainda, né, com a empresa montada, e a gente acaba ajudando eles, direcionando eles um pouco no que fazer, como fazer, né. Então seria muito importante que as pessoas entendessem
um pouco de leis, dos seus direitos e das suas obrigações, né, quando estiverem montando uma empresa, ou até na sua própria vida, ou trabalhando numa outra empresa, né, porque isso vira um ferramental para a vida, né, essas coisas evoluem, mas se você tiver noção de que aquilo existe, já é um grande passo, né. Outra parte é a parte financeira e contábil, né, porque muitos que vêm desses empreendedores, eles não sabem como é que eles vão ter que recolher imposto, se é um imposto de serviço, se é um imposto de comércio, como ler um balanço, que eles têm que ter um contador, né? Então, aqui o objetivo não é dizer que todo mundo precisa saber tudo, mas todo mundo precisa saber o mínimo necessário para poder contratar alguém que sabe esses assuntos, né? E óbvio, informática, né? Então hoje a pessoa que seria o mundo ideal que eles já soubessem até programar todo mundo, mas isso não vai acontecer, mas o mínimo as pessoas têm que saber, né? Usar uma planilha eletrônica, um processador de texto, fazer um PowerPoint, são coisas que são fundamentais na nossa visão e que a gente sente falta e dificulta o empreendedor na hora que ele quer comunicar a ideia dele, seja internamente porque ele está dentro de uma empresa e ele está trazendo uma coisa nova, ou uma coisa diferente, ou seja, quando ele vai mostrar a própria empresa para o mercado, né? Fora esse ferramental, a gente sempre sente falta do bom senso das pessoas, né? A imagem aqui, talvez a palavra americana seja melhor, né? Porque é common sense, é o senso comum, né? Ou seja, a pessoa tem que trazer coisas que façam sentido, né? Que ela tenha pensado dentro de um quadro maior da sociedade, né? Que todo mundo vá, de uma certa maneira, não concordar, mas entender aquela ideia a ponto de poder concordar ou discordar, né? Isso é uma coisa que a gente sente bastante falta quando o pessoal vem apresentar suas ideias para a gente, né? Um outro ponto muito importante é que empreender não é só em novas empresas, né? Então, muitas vezes, nas faculdades, a gente vê um pitch muito grande na direção da pessoa montar uma startup, o próprio mercado tem esse viés, é óbvio, mas existe muita oportunidade de você empreender dentro de uma grande empresa também, né? Seja com um spin-off, seja só construindo uma ideia inovadora dentro da empresa, enfim, tem várias maneiras de você empreender, na nossa percepção, né? E por fim, eu acho que a coisa mais importante aqui dessa parte de base, né, eu acho que essa frase do Sócrates representa muito bem, né? A única sabedoria é saber que nada sei, né? Muitas vezes a gente fala tudo que sei é que nada sei, mas no momento que a gente percebe que a gente não entende de contabilidade, não entende de jurídico, não entende tudo de comercial e assim por diante, isso nos permite confiar em outras pessoas, procurar outras pessoas que a gente possa confiar, claro, e confiar nessas pessoas para que elas nos ajudem a tomar certas decisões. Então, se você achar que sabe tudo, você vai fracassar. E a gente precisa contar isso para o jovem, né? Porque o jovem, muitas vezes, ele acha que ele tem que decidir tudo sozinho e que ele tem que ter todas as respostas, né? Isso não é uma realidade, né? Isso está conjugado a um outro tema que para mim é fundamental, que é que a educação não termina com a formatura, né? Então hoje, quando tem uma festa de formatura, o pessoal joga o chapéu para cima e fala, nunca mais quero ouvir falar dessa história, de matemática ou de geografia, ou seja lá o que for a matéria que ele está estudando, né? Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, no meu caso era química, por exemplo, mas a verdade é que a formatura é o começo da sua carreira de estudos, né? Porque hoje muda tanto que se a gente não se atualizar diariamente, ou pelo menos periodicamente, fica muito difícil de você sobreviver, seja numa empresa, ou seja, mantendo seu negócio. A tecnologia muda muito, né? E você que tem uma empresa que precisa se adaptar, você precisa conhecer o que tem de tecnologia, mesmo que a sua empresa não seja de tecnologia, por exemplo, né? Talvez você tenha que aprender de legislação e acompanhar isso passo a passo, né, o mais detalhado possível, mas enfim, sempre vai ter alguma coisa que a gente acredita que você vai ter que estar se reciclando, e isso eu acho que é uma coisa que a universidade também tem que comunicar para o jovem, né? Eu acho, para a história da Datorá, isso aqui é muito importante, porque além dessa parte de conhecimento técnico ou de tecnologia, né, a Datorá foi uma empresa que quando começou,
ela patinou para sair do chão, né? E a gente percebe claramente que cada um de nós, Daniel, Tomás, Raul, hoje tem outros sócios, o Sami, tem uma perspectiva diferente e tem uma área de conhecimento diferente. E a soma dessas áreas de conhecimento é que ajudaram a empresa a crescer. Opa, saiu aqui da apresentação, desculpem. Então, é fundamental para a gente que essa soma de conhecimentos aconteça, né? E isso vem dessa parte que a gente estava falando agora, de estar sempre com a certeza de que você não sabe tudo, outro sabe alguma coisa melhor do que você, e de que você precisa estar sempre aprendendo uma coisa nova a ponto de você poder se reinventar. Basicamente era isso que eu tinha que trazer para vocês. Deixo aqui também meus contatos para vocês, estou à disposição aí para conversar, André, em qualquer momento, se alguém quiser. Muito bacana, Daniel, muito obrigado.